Tudo bom, no nome da Escola Jardim do Éden? Vamos para mais uma aula de Química. Aqui a gente tem a aula 3, ok? Então vamos falar sobre tabela periódica. Nós tivemos um cientista chamado Mendeleev. Ele criou uma tabela em ordem crescente de massa atômica, ok? Então ele organizou os elementos químicos conhecidos na época em ordem de massa, certo? Beleza. Outra característica da tabela periódica dele foi que ele deixou espaços em branco, ele deixou espaços vazios e futuramente seriam preenchidos por novos elementos químicos que fossem descobertos, né? Que não eram descobertos na época dele, mas ele sabia que existiriam outros elementos químicos que seriam descobertos ainda. Então ele deixou esses espaços, ok? Para que esses elementos fossem colocados ali na tabela dele. Por isso ele foi um cientista muito importante no desenvolvimento da tabela periódica, ok? A gente tem o Moseley, ok? Henry Moseley foi um físico, né? Foi um físico inglês e ele fez o que? Experimento com raio-x, certo? Então ele descobriu o quê? Que todos os átomos de um mesmo elemento químico tinham a mesma carga nuclear, ou seja, mesmo número de prótons, tá ok? Então ele fez experimentos de raio-x e descobriu isso. Ele era ajudante de Rutherford até na época, em 1913 mais ou menos, quando ele fez esses experimentos aí, ok? Vamos lá para outra. A tabela passa a ser organizada em ordem crescente de número atômico. Então, com essa descoberta aqui, ele conseguiu prever com mais exatidão posições que átomos poderiam ocupar na nova tabela periódica, ok? Porque o número atômico ele era definido aqui, ó, né? Todo elemento químico ele tinha um mesmo número atômico, então ficava muito mais fácil fazer uma organização por número atômico, certo? Então ele foi um aprimoramento dessa tabela de Mendeleev. Aguarda aí que eu vou trocar de lousa e a gente vai falar sobre a tabela periódica atual, beleza? Então, voltando aqui no ano da Escola Jardim do Éden, então troquei de lousa, então vamos lá. Aqui, ó, desenhei a nossa tabela periódica atual, ok? Então, ela pode ser dividida aqui em grupos e períodos, ok? Nós temos 18 grupos, que são as colunas. Então, tem 18 colunas aqui na minha tabela periódica, certo? Eu tenho 7 linhas, ok? Essas 7 linhas são chamadas de períodos, ok? Aqui, ó, o período, que são as 7 linhas, eles representam as 7 camadas que eu tenho, ok? Os 7 níveis de energia, certo? Aqui os grupos, o que tem os grupos? Tem uma característica muito legal nos grupos, que cada grupo, os elementos, eles apresentam características parecidas entre si, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Na última coluna, eu tenho os gases nobres, ok? Os gases nobres, eles representam um grupo de gases que tem características parecidas. Por exemplo, eles são pouco reativos, ok? Então eles são inertes, eles aparecem da forma que estão representados aqui na minha tabela periódica. Eles dificilmente fazem ligação química, ok? Então somente em circunstâncias especiais eles chegam a formar alguma ligação química. Mas no modo geral, eles aparecem da forma que estão aqui na natureza, certo? Então, voltando, eles apresentam características parecidas, ok? Vamos dar outro exemplo. Aqui na minha primeira coluna, eu tenho o exemplo dos metais alcalinos, ok? Os metais alcalinos, aqui, ó, exceto o hidrogênio, claro que o hidrogênio se encaixa ele é especial, digamos assim, ele não se encaixa em nenhum grupo. Ele é o elemento diferentão da nossa tabela, ok? Então, tirando o hidrogênio na minha primeira coluna, eu tenho os metais alcalinos. Nos metais alcalinos eu tenho características parecidas, ok? Com todos eles têm características parecidas, ok? Então eu tenho sódio, eu tenho potássio, tem características parecidas, ok? Características físico-químicas parecidas, tá ok? Então, vamos passar aqui para baixo. Você vai perguntar, o que é isso aqui, professor? Isso aqui, ó, é uma extensão da tabela periódica, ok? Isso aqui faz parte da tabela periódica, só que foi jogado para baixo. Por quê? Justamente para dar uma praticidade.
porque a tabela ficaria muito grande, certo? Se eu pegasse e colocasse isso aqui dentro, ela ia ficar mais comprida ainda, certo? Então, usou-se um critério e retirou essas duas aqui, ó, essas duas séries, que a gente vai chamar de série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Por que esse nome? Porque o primeiro nome aqui desse elemento químico é lantânio, e o primeiro nome desse elemento aqui é actínio, ok? Então tem o lantânio e actínio, então série dos lantanídeos, série dos actinídeos, ok? Então é isso, bons estudos.